Pessoas poderosas sentem o cheiro do desespero. É um instinto que elas desenvolveram após anos sendo abordadas por indivíduos que querem algo, que precisam de algo, que imploram por migalhas de atenção disfarçadas de networking. Se você entra numa sala curvado, com o sorriso ansioso de quem precisa agradar, já perdeu o respeito antes mesmo do aperto de mão. Eles não verbalizam isso, mas o cérebro deles registra instantaneamente. Este é um subordinado, não um par. E subordinados são descartáveis. A verdade inconveniente é que no topo da hierarquia social, ninguém está interessado em ser seu amigo por bondade. Eles estão interessados em utilidade, em respeito mútuo, em reconhecer alguém que joga o mesmo jogo que eles. E se você ainda acredita que ser genuíno, ou ser você mesmo, é suficiente para sentar à mesa dos reis, você está operando com um manual de instruções errado. Pior, você está usando o manual dos perdedores. Existe uma linguagem oculta que as elites falam entre si. Não são palavras, são códigos de postura, silêncios estratégicos, gestos calculados e ausências programadas. Maquiavel já sabia disso no século XVI, quando escreveu O Príncipe. O poder não respeita a virtude ingênua, ele respeita a virtude armada. Traduzindo para o mundo moderno, não importa o quão talentoso ou bem-intencionado você seja, se você não sabe se posicionar estrategicamente, será invisível. Você será aquele que manda mensagens no LinkedIn que nunca são respondidas. Aquele que pede só 15 minutinhos do tempo de alguém importante e ouve um silêncio educado. Aquele que sai de eventos de networking com 50 cartões de visita e 0 conexões reais. E o pior é que você culpa sua personalidade, seu carisma, sua aparência. Mas o problema não é quem você é. O problema é como você se apresenta ao poder. Neste roteiro, você vai aprender a decodificar essa linguagem e se tornar fluente nela. Vou te mostrar as 13 leis maquiavélicas que transformam um pedinte de atenção em um ativo estratégico. Alguém que o poderoso quer por perto porque você representa valor, não necessidade. Vou te ensinar a arte de entrar numa sala e ser notado sem dizer uma palavra. A técnica de fazer alguém sentir que precisa de você, sem que você jamais tenha pedido nada. E o domínio do silêncio que faz reis pararem para ouvir quando você finalmente abre a boca. Não é sobre manipulação cruel. É sobre autodefesa social num mundo onde a ingenuidade é punida com esquecimento. É sobre parar de ser tratado como irrelevante e começar a ser visto como inevitável. Porque no final das contas, quem controla a percepção, controla o jogo. Se você cansou de ser ignorado, de sentir que suas tentativas de conexão morrem no vazio, de perceber que pessoas menos qualificadas chegam mais longe, apenas porque sabem se posicionar, então preste atenção em cada princípio que vou revelar. Porque o que separa você da mesa dos poderosos não é sorte, QI ou privilégio, é estratégia. E estratégia pode ser aprendida. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui não está nos livros de autoajuda cor-de-rosa. Está nas páginas proibidas da história, nas táticas que construíram impérios e derrubaram dinastias. Está na mente de Maquiavel, de Gracian, de todos aqueles que entenderam que o poder é um jogo de xadrez onde cada movimento conta. E você está prestes a aprender as aberturas que os mestres nunca ensinam aos amadores. O erro que te mantém invisível é simples, mas fatal. Você trata conexões de poder como se fossem amizades de escola. Você sorri demais, concorda com tudo, oferece elogios genéricos e espera que a simpatia gere reciprocidade. Mas pessoas que ocupam posições de influência desenvolveram um radar hipersensível para detectar adulação vazia. Eles recebem dezenas de abordagens desesperadas por semana. Pessoas querendo trocar uma ideia, pegar um café, aprender com a experiência deles. E cada uma dessas tentativas aciona o mesmo alarme mental. Esta pessoa quer extrair, não contribuir. O resultado? Você é categorizado instantaneamente como mais um na fila dos necessitados. Seu LinkedIn fica sem resposta. Seu cartão vai para o lixo. Sua presença em eventos é esquecida 5 minutos depois que você sai. E você volta para casa se perguntando o que fez de errado, quando na verdade fez exatamente o que todos os outros fazem. Pediu sem oferecer, aproximou-se sem estratégia, mostrou-se disponível demais. A dor disso é profunda e silenciosa. É aquela sensação de estar numa sala cheia de pessoas importantes e se sentir completamente transparente, como se você não tivesse substância suficiente para ser notado. É enviar mensagens cuidadosamente elaboradas
e ver o visualizado, sem resposta. É assistir pessoas menos experientes do que você construírem pontes com gigantes enquanto você fica parado na margem. E o pior é que você começa a internalizar uma narrativa venenosa. Eu não tenho carisma. Eu não nasci para isso. Eu não sou interessante o suficiente. Mas essa narrativa é uma mentira confortável que protege seu ego de encarar a verdade mais dura. Você não entende as regras do jogo. Você está jogando damas enquanto eles jogam xadrez. Você está falando uma língua enquanto eles falam outra. E ninguém te disse que existe um código, porque quem sabe o código não tem interesse em divulgá-lo. O custo emocional dessa invisibilidade vai além da frustração profissional. É ver oportunidades passarem por você e caírem no colo de quem simplesmente sabia se posicionar melhor. É perceber que aquela vaga, aquele investimento, aquela parceria, não foi para o mais competente, mas para o mais estratégico. É entender tarde demais que no topo da pirâmide social, as relações não são construídas sobre empatia ou bondade, são construídas sobre utilidade percebida e respeito mútuo. Maquiavel escreveu que os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, fogem dos perigos e são ávidos de ganho. Ele não disse isso para ser cínico, disse para ser realista. E a realidade é que se você chega oferecendo apenas sua necessidade disfarçada de admiração, você ativa o mecanismo de repulsa automático de quem tem poder. Eles não querem ser seu mentor por caridade. Eles querem aliados que agregam valor, não fãs que drenam energia. A ilusão que te aprisiona é acreditar que ser autêntico e ser bonzinho são suficientes. Que se você for genuíno o bastante, educado o bastante, persistente o bastante, eventualmente será notado. Mas a benevolência ingênua é o caminho mais rápido para a irrelevância. Porque enquanto você está sendo genuíno, outros estão sendo estratégicos. Enquanto você está sendo bonzinho, outros estão sendo necessários. E no final do dia, quem o CEO liga quando precisa resolver um problema não é o simpático que mandou flores no aniversário dele. É aquele que demonstrou competência cirúrgica, que entendeu um problema antes de todos, que se posicionou como solução antes mesmo de ser perguntado. A boa notícia é que isso não é um talento nato. É uma habilidade técnica, e técnicas podem ser dominadas. Mas primeiro você precisa destruir a fantasia de que o mundo dos poderosos opera com as mesmas regras do mundo comum. Lá em cima, as leis são outras. E se você quer subir, precisa aprender a língua deles antes de abrir a boca. A primeira lei que separa o príncipe do mendigo é a postura. Não estou falando de erguer os ombros ou apertar mãos com firmeza. Estou falando de algo mais profundo, a ausência total de pressa. Quando você entra numa sala e seus olhos imediatamente escaneiam o ambiente procurando seu alvo, quando você se move rapidamente em direção a alguém importante como se tivesse medo de perder a chance, você acabou de comunicar subordinação. O garçom corre, o fã corre, o desesperado corre, o rei caminha devagar. Ele não tem pressa porque o tempo dele é tão valioso que ele pode dar-se ao luxo de desperdiçá-lo. Essa é a primeira impressão que você precisa controlar. A impressão de que você não precisa daquele encontro mais do que a outra pessoa. Elimine o sorriso de aprovação constante, aquele sorriso nervoso que pede permissão para existir no mesmo espaço. Mantenha contato visual fixo e calma absoluta, não como um desafio, mas como alguém que está completamente confortável na própria pele. Porque poder reconhece poder. E se você chega curvado, será tratado como súdito. Nunca aparente ter pressa. A pressa é o traço de quem não tem controle sobre o próprio tempo. A segunda camada dessa postura é o domínio do silêncio. Maquiavel e Gracian concordavam num ponto. Quem fala demais entrega o jogo e dilui o próprio poder. Você já percebeu como em reuniões importantes sempre tem aquele indivíduo que fala, tentando provar seu valor através do volume de palavras, e percebeu como ele nunca é levado tão a sério quanto aquele que fica em silêncio a maior parte do tempo. Mas quando abre a boca, todos param para ouvir? Isso não é coincidência, é matemática social. Fale menos do que o necessário, responda com pausas. Deixe o outro preencher o vazio. O silêncio cria um vácuo psicológico que as pessoas se sentem compelidas a preencher, e nesse preenchimento, elas revelam muito mais do que pretendiam. Enquanto isso, você se torna um enigma, e o poder é fascinado por enigmas, não por livros abertos. O falastrão é transparente e previsível, facilmente categorizado. O silencioso é uma caixa preta que provoca curiosidade. Use isso. Numa negociação ou jantar, enquanto todos disputam a voz, você ouve. E quando finalmente fala, que seja uma sentença cirúrgica, não um monólogo ansioso. Agora vem a lei que mais confunde iniciantes. Não peça
Ofereça. Toda a lógica que te ensinaram sobre networking está invertida. Te disseram para pedir conselhos, para mostrar vulnerabilidade, para ser humilde e solicitar orientação. Mentira. Isso só funciona se você já tiver algo que o outro quer. Maquiavel ensina que alianças são baseadas em interesse, não em amor. Então, antes de falar com seu alvo, descubra o problema que tira o sono dele e mencione casualmente a solução. Não chegue oferecendo seus serviços diretamente. Isso é óbvio demais. Em vez disso, durante uma conversa aparentemente casual, comente sobre uma falha no mercado que a empresa dele não viu, ou uma tendência emergente que está passando despercebida, ou um risco que está no radar de poucos. Faça isso sem esperar nada em troca, sem pedir reunião, sem entregar cartão naquele momento. Apenas plante a semente da sua utilidade, porque a regra de ouro é simples. Torne-se necessário e o rei virá até você. A dependência gera a conexão mais forte que existe. Você não quer ser mais um pedindo audiência? Você quer ser aquele cuja ausência é sentida. A quarta lei é a gestão da reputação, ou como eu chamo, o espelho social. A sua fama chega antes de você. Se você é desconhecido, é invisível. Se é conhecido por razões erradas, é pior que invisível. Mas se você constrói uma aura estratégica antes do primeiro encontro, já começa o jogo 3 passos à frente. Não se venda diretamente. Faça com que terceiros falem de você para o seu alvo antes de vocês serem apresentados. Isso pode ser feito através de conteúdo que demonstra expertise, através de conexões mútuas que mencionam seu nome em contextos relevantes, através de pequenas vitórias públicas que criam associações mentais positivas. O objetivo é que quando você finalmente encontre seu alvo, ele já tenha ouvido falar do seu nome 2 ou 3 vezes naquela semana. O cérebro humano interpreta a repetição como importância. Quando vocês finalmente se encontrarem, ele terá a sensação de que já te conhece, de que você faz parte do mesmo círculo, mesmo que nunca tenham trocado uma palavra. Não é sobre quem você conhece, é sobre quem os outros acham que você conhece. Essa percepção vale mais que 1000 cartões de visita. Qual erro social você cometeu essa semana? Falou demais ou sorriu demais? Pense honestamente, porque esses 2 erros são os assassinos silenciosos da sua credibilidade. Agora vamos à quinta lei. E essa vai contra tudo que te ensinaram sobre ser agradável. A audácia calculada. A timidez é perigosa. A hesitação gera desconfiança. Quando você tem uma opinião, mas aguarda porque tem medo de desagradar. Quando concorda com algo obviamente errado só para não criar conflito. Quando fica em silêncio não por estratégia, mas por medo, você comunica fraqueza. E fraqueza não gera respeito. Gera desprezo disfarçado de indiferença. Seja ousado no pedido ou na opinião. O confronto respeitoso gera mais atração que a concordância cega. Imagine a cena. Um poderoso diz algo questionável numa reunião. Todos concordam porque querem aprová-lo. Você, polidamente, mas com firmeza, discorda e apresenta um ponto de vista superior, fundamentado, que ele não tinha considerado. Naquele momento, você não é mais parte do coro de aduladores. Você é alguém que pensa de forma independente. E ele foca 100% da atenção em você, porque finalmente encontrou alguém que não está lá apenas para concordar. Entre na ação com ousadia, porque o erro cometido com audácia pode ser corrigido com mais audácia, mas a oportunidade perdida por covardia nunca volta. A sexta lei é sobre escassez fabricada. Você precisa entender um princípio econômico básico aplicado às relações sociais. O que é abundante perde valor. Se você está sempre disponível, sempre online, sempre respondendo imediatamente, sempre dizendo sim para qualquer convite, você se tornou uma commodity. E commodities não comandam preço premium. A técnica aqui é criar intervalos estratégicos de ausência. Não responda mensagens imediatamente, mesmo que você tenha visto. Não aceite todo convite que recebe. Diga não ocasionalmente, mesmo quando poderia dizer sim, só para demonstrar que seu tempo tem demanda concorrente. Isso não é joguinho infantil, é gestão de percepção. Quando você finalmente aparece, quando finalmente responde, quando finalmente aceita um convite, o valor daquele momento aumenta exponencialmente. As pessoas começam a perceber que ter acesso a você é um privilégio, não um direito. E privilégios são valorizados de forma diferente. Gracian escreveu que devemos administrar nossa ausência, porque a presença constante diminui a fama. O santo que está sempre visível na igreja perde a reverência, mas aquele que aparece raramente, quando aparece, todos param para ver. 7ª e 8ª leis andam juntas. Nunca eclipse seu mestre, mas também nunca seja totalmente transparente com ele. Esse é um equilíbrio delicado. Se você brilha demais perto de alguém poderoso,
especialmente se o brilho é em algo que ele considera seu território, você ativa insegurança e ciúme. E pessoas poderosas com ciúme não promovem, elas eliminam. Então você precisa fazer seu mestre parecer mais brilhante por associação. Suas vitórias devem refletir bem nele. Seus sucessos devem ser creditados, pelo menos parcialmente, à sabedoria ou oportunidade que ele te deu. Mas ao mesmo tempo, você não pode ser um livro completamente aberto. Mantenha sempre uma carta na manga, uma habilidade escondida, um contato que eles não sabem que você tem. Porque no momento que você se torna completamente conhecido, completamente mapeado, você perde o elemento surpresa que mantém as pessoas intrigadas. É um jogo de revelação gradual. Mostre competência suficiente para ser valorizado, mas não tanta que seja visto como ameaça. Mostre lealdade suficiente para ser confiado, mas não tanta que seja dado como garantido. O equilíbrio está em ser indispensável, sem ser insubstituível, valioso, sem ser perigoso. Nona lei: domine a arte da entrada e da saída. Isso é teatro puro, e todo o mundo é um palco. Especialmente quando você está construindo conexões de poder. Sua entrada numa sala precisa ser memorável pela razão certa. Não é sobre chamar atenção gritante, é sobre presença magnética. Você entra, não corre para ninguém, observa o ambiente por alguns segundos como se estivesse avaliando se vale a pena estar ali, e só então se move. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. A saída é mais importante que a entrada. Saia sempre antes da conversa esfriar. Sempre antes do interesse diminuir, sempre deixando a outra pessoa querendo mais. Numa conversa com alguém poderoso, quando você sentir que está no pico do engajamento, quando a energia está alta e a conexão está fluindo, esse é exatamente o momento de encerrar. Você olha o relógio, faz uma expressão de genuína contrariedade e diz algo como: eu adoraria continuar essa conversa, mas tenho outro compromisso em 5 minutos. Você entrega um cartão, aperta a mão com firmeza, sorri apenas com os olhos e vai embora. O poderoso fica ali, ainda processando a conversa, intrigado pelo fato de que você foi a primeira pessoa em meses que encerrou o encontro antes dele. E essa intriga se transforma em respeito, porque você acabou de comunicar, sem dizer explicitamente, que seu tempo é tão valioso quanto o dele. 10ª lei: use a rendição como ferramenta de poder. Isso parece contraditório, mas é uma das táticas mais sofisticadas de Maquiavel. Quando você está numa disputa direta com alguém poderoso, quando há um conflito de ideias ou de território, a pior coisa que você pode fazer é resistir frontalmente até a exaustão. Isso transforma você em ameaça, e ameaças são eliminadas. A jogada inteligente é render-se estrategicamente, mas de uma forma que coloca você em posição de vantagem futura. Você cede o ponto. Você aceita a derrota com graça. Você até elogia a sabedoria da decisão contrária à sua. Mas ao fazer isso, você desarma o ego do outro. Você elimina a necessidade dele de continuar provando superioridade. E você planta a semente de que é alguém razoável, não dogmático. E aqui está a virada. Pessoas razoáveis são confiadas com mais responsabilidade. Então você perdeu a batalha, mas se posicionou para vencer a guerra. Semanas ou meses depois, quando aquela decisão que você discordou mostrar suas falhas, você não diz, eu avisei, você simplesmente oferece a solução alternativa, como se estivesse descobrindo junto com eles. E nesse momento, você não é o arrogante que estava certo. Você é o solucionador de problemas que está sempre presente quando necessário. A rendição temporária é o sacrifício da peça de xadrez para capturar a rainha 3 movimentos depois. 11ª lei: controle as opções dos outros, enquanto oferece a ilusão de escolha. Isso é manipulação refinada, mas não no sentido sujo da palavra, no sentido arquitetônico. Quando você quer que alguém poderoso tome uma decisão que te beneficia, nunca apresente apenas uma opção, porque isso parece imposição e gera resistência automática. Apresente 3 opções, uma ruim, uma razoável e uma ótima, sendo que a ótima é a que você realmente quer. Você descreve as 3 com aparente neutralidade, mas a forma como você estrutura a informação já direciona a escolha. A opção ruim tem mais contras que prós. A razoável é segura, mas sem grande impacto. A ótima resolve o problema com elegância e ainda abre novas possibilidades. O poderoso sente que está no controle, que ele avaliou racionalmente e escolheu a melhor alternativa. Mas você já tinha desenhado o labirinto de forma que todas as saídas levassem ao lugar que você queria. Isso funciona em negociações, em propostas de projetos, em sugestões de parcerias. Você não diz, faça isso. Você diz, existem 3 caminhos possíveis.
Qual faz mais sentido para você? E curiosamente, 90% das vezes, eles escolhem exatamente o que você planejou, porque a escolha livre percebida é mais poderosa que a imposição direta. 12ª lei. Haja como um espelho emocional calibrado. Pessoas poderosas são constantemente bombardeadas por indivíduos que querem algo delas, e por isso desenvolvem uma armadura emocional. Mas todo ser humano, não importa quão poderoso, tem um desejo profundo de ser visto, compreendido, validado. A técnica do espelho emocional é sutilmente refletir o estado emocional da pessoa, sem ser óbvio. Se ela está energética, você aumenta levemente sua energia, mas não a ponto de competir. Se ela está reflexiva e séria, você desacelera seu ritmo e abaixa o tom de voz. Se ela faz uma piada, você ri genuinamente, mas não exageradamente. O que você está fazendo é criar ressonância emocional, aquela sensação de que vocês estão na mesma frequência. Isso gera conforto inconsciente, e conforto gera confiança. Mas aqui está o calibre importante. Você não é um imitador patético. Você é um harmonizador sutil. A diferença é que o imitador copia tudo de forma caricata e perceptível, enquanto o harmonizador ajusta apenas 10 a 20% de sua expressão para alinhar com o outro. É como afinar um instrumento para tocar na mesma tonalidade, não copiar a mesma nota. Quando você domina isso, as pessoas sentem uma conexão inexplicável com você. E não sabem exatamente por quê. Elas só sabem que gostam de estar perto de você porque você as entende. E estar perto de quem te entende é viciante. 13ª e última lei. Nunca confie completamente. Nunca revele completamente. Essa é a lei mais dura de aceitar, especialmente se você foi criado valorizando autenticidade e transparência total. Mas no jogo de poder, transparência total é vulnerabilidade terminal. Mesmo com seus aliados mais próximos, mesmo com aqueles que você respeita profundamente, sempre mantenha uma zona privada de pensamentos, planos e recursos que só você conhece. Não é paranoia. É arquitetura de segurança, porque alianças mudam, interesses se realinham, e a pessoa que é seu parceiro hoje pode ser seu competidor amanhã. Se você revelou tudo, você não tem mais cartas para jogar. Maquiavel foi explícito. Os homens mudam de opinião conforme a necessidade, e compromissos são mantidos apenas enquanto convenientes. Então você colabora, você constrói pontes, você forma parcerias genuínas, mas sempre mantém uma reserva estratégica. Um contato que só você tem. Uma habilidade que você ainda não mostrou completamente. Um plano alternativo que ninguém sabe que existe. Isso não te torna desonesto, te torna preparado. E no mundo dos poderosos, os despreparados são os primeiros a cair quando a maré muda. A confiança é construída gradualmente, em camadas, testada por ações, não por palavras. E a revelação completa é um luxo que você só pode dar-se ao luxo de oferecer quando a outra pessoa já provou, repetidamente, que merece. Agora deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Porque teoria sem aplicação é filosofia de bar. Imagina a cena: um coquetel corporativo de luxo, daqueles com lustres de cristal, champanhe em taças de vidro fino e conversas em tom baixo que escondem negociações de milhões. Você está ali porque conseguiu o convite através de um contato secundário, mas não conhece ninguém de verdade. No canto da sala, encostado numa coluna, está seu alvo, um grande investidor que você pesquisou durante semanas. Você sabe que ele acabou de vender parte de uma empresa, que está procurando novos projetos, e que tem uma queda por arquitetura brutalista, algo que você descobriu num podcast obscuro que ele gravou há 2 anos. A maioria das pessoas naquela sala vai fazer o seguinte: pegar a taça de vinho, ensaiar um sorriso confiante, caminhar diretamente até ele, estender a mão e dizer algo genérico como: é uma honra conhecê-lo, sou grande admirador do seu trabalho. E ele vai sorrir educadamente, apertar a mão, trocar 30 segundos de amenidades e esquecer aquela pessoa antes mesmo dela virar as costas. Mas você não faz isso. Você observa. Você nota que ele está sozinho há exatos 40 segundos, o que significa que acabou de se livrar de alguém e está naquele breve momento de respiro antes da próxima abordagem. Você não vai de frente. Você se posiciona a 3 metros dele, lateralmente, e faz um comentário em voz normal, não sussurrada, direcionado aparentemente a você mesmo ou ao ambiente, algo como: fascinante como eles conseguiram essa sensação de brutalismo contemporâneo num espaço Art Deco. Você não está olhando para ele quando fala isso, está olhando para o ambiente como se estivesse genuinamente absorto na arquitetura. Ele ouve, e algo no cérebro dele acende,
Porque ninguém naquele evento falou sobre arquitetura. Todo mundo só fala sobre dinheiro e oportunidades. Ele se vira levemente na sua direção, curioso. Você espera 2 segundos antes de parecer notar que ele está olhando. Aí sim você faz contato visual, não com o sorriso ansioso de quem quer algo, mas com aquele meio sorriso de reconhecimento entre iguais. Aquele que diz, você também percebeu, né? Ele responde algo. Talvez, você entende de arquitetura e você não se vende. Não fala do seu currículo, você simplesmente continua a conversa sobre o tema dele, fazendo uma observação mais profunda que conecta brutalismo com eficiência de propósito, sem nunca mencionar negócios. 5 minutos de conversa genuína sobre algo que ele ama, mas raramente discute em eventos corporativos. Você percebe que ele está relaxado, que a linguagem corporal dele abriu, que ele parou de olhar por cima do seu ombro procurando uma saída educada. Esse é o momento crítico que amadores erram. Eles estendem a conversa até ela ficar cansativa, porque tem medo de perder a oportunidade. Você faz o oposto. Você olha o relógio com uma expressão genuína de contrariedade, como se realmente não quisesse ir embora. E diz, eu adoraria continuar essa conversa, mas infelizmente tenho outro compromisso em 10 minutos. Seria presunçoso da minha parte sugerir continuarmos isso num café na semana que vem? Você tirou do bolso um cartão minimalista, sem título pomposo, só seu nome e um contato. Ele pega o cartão, olha rapidamente, e pela primeira vez na noite, alguém despertou curiosidade genuína nele. Porque você não pediu conselho, não ofereceu um pitch, não tentou vender nada. Você foi interessante. E interessante é escasso no mundo corporativo onde todos parecem cópias uns dos outros. Você aperta a mão dele com firmeza, mantém contato visual por 2 segundos a mais do que o normal, mas sem ser intimidador, sorri apenas com os olhos, não com a boca toda, e se vira para sair. Você não olha para trás. Não fica rondando perto dele esperando outra chance. Você vai embora de verdade, porque você comunicou que tem outros lugares para estar, outras pessoas que valorizam seu tempo. E ele fica ali, segurando aquele cartão, processando o fato de que pela primeira vez em meses, alguém saiu de uma conversa com ele antes que ele quisesse encerrar. No cérebro dele, você acabou de se diferenciar de 99% das pessoas naquele evento. Na segunda-feira de manhã, existe uma probabilidade alta de que ele mesmo entre em contato. E mesmo que não entre, quando você mandar aquela mensagem 3 dias depois mencionando um artigo sobre brutalismo que você achou e achou que ele apreciaria, ele vai responder. Porque você não é mais um estranho pedindo atenção. Você é aquele cara interessante do evento que entende de arquitetura e que, curiosamente, saiu antes da conversa esfriar. Esse é o jogo. Não é sobre pedir acesso ao poder. É sobre fazer o poder querer te dar acesso. Então aqui está a síntese de tudo que você precisa gravar na memória. O poder não respeita a necessidade. Ele respeita a utilidade. Não respeita a bajulação. Respeita a audácia calibrada. Não respeita quem está sempre disponível. Respeita quem administra a própria escassez como se fosse o recurso mais valioso do mundo. Porque é exatamente isso que é. Você passou anos operando com o manual errado, acreditando que simpatia e competência técnica seriam suficientes para abrir as portas certas. Mas agora, você entende que existe uma camada invisível acima disso. Uma linguagem de postura, silêncio, timing e posicionamento estratégico que separa quem fica na periferia de quem senta à mesa. As 13 leis que você acabou de aprender não são truques de manipulação barata. São princípios de arquitetura social que foram testados por séculos, desde as cortes renascentistas até os conselhos corporativos modernos. Maquiavel não escreveu O Príncipe para ensinar vilania. Escreveu para ensinar eficácia num mundo onde a ingenuidade é punida com irrelevância. E você agora tem a escolha de continuar sendo irrelevante ou começar a aplicar cada um desses princípios com a precisão de um cirurgião. Pensa no contraste. Antes, você entrava em eventos de networking já derrotado, sorrindo demais, concordando com tudo, pedindo migalhas de atenção disfarçadas de trocar ideias. Agora, você entra sabendo que sua presença tem valor, que seu tempo é um ativo escasso, que você não está ali para pedir, está ali para avaliar se vale a pena investir sua atenção naquelas pessoas. Antes você enviava mensagens ansiosas no LinkedIn e morria um pouco por dentro a cada visualizado sem resposta. Agora, você constrói reputação através de terceiros, planta sementes de utilidade sem pedir nada em troca, e espera pacientemente que o poderoso venha até você quando perceber que sua ausência custa mais caro que seu preço. Antes,
Você falava demais tentando provar seu valor através do volume de palavras. Agora, você domina o silêncio estratégico. Fala apenas quando tem algo cirúrgico a dizer. E se torna um enigma que provoca curiosidade, ao invés de um livro aberto que todo mundo já leu na primeira página. A transformação não é sobre se tornar uma pessoa diferente, é sobre se posicionar de forma diferente no tabuleiro social. Mesma competência, mesma inteligência, mas agora com estratégia de poder. Se isso falou com você, se você finalmente entendeu por que estava invisível e o que precisa mudar, então não guarda isso só para você. Compartilha com alguém que está cometendo os mesmos erros que você cometia, alguém que ainda acredita que ser bonzinho é suficiente, alguém que merece entender as regras reais do jogo, antes de desperdiçar mais anos, batendo em portas que nunca vão abrir com a abordagem errada. E depois, comente aqui: eu escolho a estratégia, não a ingenuidade. Porque esse comentário não é só para mim, é para você mesmo. É o compromisso público de que você entendeu a mensagem e vai aplicar. Inscreva-se neste canal para dominar a dinâmica do poder e nunca mais ser subestimado. Porque o que eu compartilho aqui não é motivação vazia, é arquitetura de influência destilada de séculos de história e psicologia aplicada. E lembra, você não precisa ser malvado para ser estratégico. Você só precisa parar de ser ingênuo. O mundo não é justo com quem joga pelas regras erradas, mas é generoso com quem entende o jogo real e joga com maestria.